dia, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos ter aula de ciências. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar da página 185 até a página 194. Nós estamos estudando sobre as partes da planta, certo? Nós já estudamos sobre o caule, sobre a raiz e hoje nós vamos estudar sobre as folhas, as flores e os frutos, certo? Frutos e sementes. Vamos lá. As moradias da comunidade de Ceci são cobertas com folhas. Nas plantas, as folhas desempenham papéis importantes. Veja a seguir: trocas gasosas. As folhas são o principal local de troca gasosa nas plantas. É por meio dessa estrutura que as plantas absorvem e eliminam gases no ambiente durante a respiração e a produção dos alimentos. Então, é através das folhas que as plantas respiram e produzem o seu próprio alimento. Como é que essa produção acontece? A fotossíntese ocorre principalmente nas folhas. Por isso, essa parte da planta é uma da principal local de produção de alimento. Então, é através das folhas onde a planta respira. As folhas podem apresentar diferentes tamanhos, formatos, cores. Ligue cada adivinha situada à esquerda ao tipo de folha que menor representa sua resposta situada à direita. Quem é? É inteira, ou seja, não apresenta divisões. Quem é? Apresenta divisões, formatos e estruturas menores. O primeiro quadrinho você vai ligar lá para a folha simples. O segundo quadrinho você vai ligar lá para a folha composta, porque ela tem tamanhos diferentes e formatos diferentes. 186. Folhas modificadas. Todas as folhas são verdes. Observe a fotografia abaixo e identifique as estruturas indicadas se referem a folha ou flor. Você vai olhar e irá perceber se a estrutura é de folha ou a estrutura é de flor. Vamos aqui, folhas modificadas. No primeiro quadrinho, onde está apontado, ó, você vai escrever a palavrinha folha. Os quadrinhos ficam assim, um aqui, outro aqui e outro aqui. No primeiro quadrinho, onde está apontando aqui, é folha. Você vai escrever folha. Folha. No segundo quadrinho, tem aqui, ó, bem branquinho, flor. Flor. E aqui, onde está apontando para folha. Aí ficou folha, flor e folha. As folhas das plantas geralmente são verdes. No entanto, em algumas plantas, as folhas podem ser modificadas e apresentarem formato, cor e função diferente. Na planta apresentada na fotografia acima, as flores são as pequenas estruturas de cor branca. Já as estruturas coloridas ao redor das flores são folhas. Essas folhas de coloração diferente são responsáveis por atrair animais que auxiliam na reprodução dessas plantas. Agora responda: você já machucou o dedo no espinho do limoeiro? Esse espinho também são folhas modificadas. Por causa do seu formato, os espinhos ajudam a proteger a planta e a reduzir a perda de água que transpiram. Aqui no limoeiro, olha a função do espinho. Um espinho também numa planta, ele também é uma folha.
e ele ajuda, né? O que é que ele ajuda a proteger a planta e a reduzir a perda de água da planta, certo? Página 187. Agora nós vamos falar das flores. As flores, gente, para que servem as flores, hein? Para perfumar o ambiente, para decorar o ambiente. O urucum, utilizado na comunidade que vive Ceci, é um fruto do urucuzeiro, uma árvore que apresenta flores rosadas. Observe a imagem ao lado, olha aí a flor do urucuzeiro. As flores estão presentes apenas em algumas plantas e são a principal parte envolvida da reprodução. Nas flores são encontradas as estruturas masculinas e as estruturas femininas de uma planta. E nelas são formados as gametas. Para que a reprodução ocorra, o grão do pólen, que contém a gameta masculina, deve chegar até a estrutura feminina. Isso ocorre por meio do processo chamado de polinização. Na polinização, o grão do pólen pode ser transportado até as estruturas femininas da flor com a ajuda do vento, da água ou de alguns animais, por exemplo. As plantas que são polinizadas por animais geralmente apresentam formatos, cores, cheiros e substâncias nutritivas que atraem esses animais. Vejam aí. As flores polinizadas por abelha geralmente são amarelas ou azuis e produzem substâncias açucaradas, conhecidas como néctar. Aqui está, a abelha polinizando a flor. Em geral, as flores polinizadas por aves são vermelhas, não apresentam cheiro e produzem grande quantidade de néctar, que é no caso do beija-flor. E temos também a flor polinizada por besouros. Geralmente são pouco coloridas e mais apresentam um cheiro muito forte. Aqui é o besouro bicudo, polinizando a flor. Legal, né? Muito interessante. Página 188. Observe a imagem ao lado. Quando você ouve alguém falar em flor de girassol, provavelmente você associa essa flor com a imagem ao lado, certo? No entanto, essa imagem representa uma inflorescência. Em algumas plantas, as flores são agrupadas, formando um conjunto que aparenta ser apenas uma flor, mas não é. Esse conjunto de flor é chamado de inflorescência. O girassol e a hortênsia possuem esse tipo de flor. Veja ao lado, o girassol, e aqui são várias flores. E aqui nós temos a hortênsia, onde é um cacho de flor, onde tem várias flores. É um conjunto de flores. Flores com cheiro desagradáveis. Que delícia o cheiro das flores. Nem sempre é essa a reação que temos ao sentir o cheiro de uma flor. Algumas flores apresentam cheiros nada agradáveis. A raflésia, apresentada na imagem a seguir, é um exemplo de flor que apresenta um cheiro muito desagradável, que não é bom de cheirar. Ela é nativa da Indonésia e tem um cheiro semelhante de carne podre. Semelhante ao de carne podre, né? Apesar de desagradável, esse cheiro é muito importante para a raflésia, pois atrai moscas que ajudam na polinização, certo? Então, essa plantinha aqui, ela tem um cheiro desagradável, um cheiro de carne podre, e ela atrai moscas. Essas moscas ajudam essa plantinha a polinizar, certo? Página 189. Com base no que estudamos sobre as flores e as folhas, nós vamos agora realizar a atividade juntos. Retire as letras em destaque
enigma e descubra o nome de 3 plantas que podem servir de alimentos aos seres humanos. Dessa planta comemos as folhas. Que planta será? Que plantinha será? A gente tirando essas letras laranja, vai formar que nome da plantinha? Vamos lá. Manjericão. Manjericão. Formou o manjericão. Na B dessa planta, comemos as folhas. Que plantinha seria? Alcachofra. Certo? E a letra C dessa planta, comemos as folhas. Que plantinha seria? Ai, eu amo. Vamos lá. Alface, certo? Alface. Segunda questão. Observe a tela ao lado do pintor italiano Arcimboldo, de 1527 a 1593. O que é que ela mostra, essa imagem, né? O que é que vocês podem ver? Como se fosse feita de plantas, né? De várias plantas. Quais as principais partes de uma planta representadas na tela? Vamos olhar aí. Quais são? São as folhas e as flores. São as folhas e as flores. As partes principais de uma planta que ele está apresentando. Aqui é a letra A, viu, gente? Na letra B, várias plantas. Qual é a importância das partes que você citou no item? A importância da folha e das flores. Aí você vai colocar. São importantes para as trocas gasosas, a transpiração e para seu próprio alimento. Então, ela é importante para fazer as trocas gasosas, para a transpiração e para o seu próprio alimento, produzir o seu próprio alimento, certo? Essas são a importância das folhas e das flores. Vamos para a página 190. Agora nós vamos falar sobre mais uma parte da planta, que é os frutos e as sementes. Na comunidade de Ceci, as sementes do urucu são utilizadas para pintar o corpo. As sementes geralmente são encontradas no interior do fruto. Tanto as sementes quanto os frutos podem ser utilizados pelos seres humanos. Leia o poema abaixo e responda às questões. Fruta saborosa. Toda fruta é saborosa, depende do gosto de quem a gente tem. Ela serve de alimento para o bicho da goiaba também. Da fruta sai a semente, que ao plantar germina e assim, então, de repente, vira uma árvore frutífera. Certo? Então, aqui ele está falando sobre a goiabeira. De acordo com o poema, para que podemos utilizar as frutas? Para se alimentar, não é isso? O que acontece com as sementes após elas serem plantadas? O que é que acontece? Ela germina, dando origem a uma nova plantinha, né? Nascer. O poema fala que toda fruta é saborosa, depende do nosso gosto. De qual fruta mais você gosta? Hein? Qual é a fruta que você mais gosta? Ai, eu gosto de tanta fruta, mas eu gosto muito de banana. Nas plantas, os frutos geralmente envolvem e protegem as sementes. Verdade. Os frutos podem apresentar diferentes formatos, cores e gostos, e muitos deles fazem parte da alimentação humana e dos outros animais. Veja a seguir. Aqui nós temos o açaí, olha aqui o pé de açaí, e aqui nós temos o pé de caqui. Tanto os animais como os seres humanos se alimentam dessas frutas, e com as sementes nós podemos
plantar e dar origem a novas plantinhas, né? Vamos saber aqui sobre a semente agora. Nós falamos sobre o fruto, agora vamos ver aqui sobre a semente. A semente é uma parte da planta que podem dar origem a outra planta, a uma nova plantinha. Para que isso ocorra, a semente precisa germinar. Você precisa plantar para ela poder germinar. Veja abaixo a germinação da semente e o desenvolvimento do milheiro. Quando a semente de milho encontra condições ambientais adequadas, ela germina, dando início ao desenvolvimento de uma nova planta. Então, vamos aqui observar. A primeira parte da planta que se desenvolve é a raiz. O que começou a se desenvolver? A raiz. Em seguida, é o caule. Raiz e o caule. Depois após alguns dias, já é possível identificar a planta jovem com raiz, caule e o que mais? E folhas. A parte adulta completa seu desenvolvimento e já é capaz de se reproduzir. Aqui já ela é bem adulta e ela já está sendo capaz de se reproduzir. O número de sementes nos frutos também pode variar, certo? Correto. Às vezes a gente tem alimentos, tem frutas que só tem uma semente, mas já tem outras frutas que tem várias sementes, né? O número de sementes nos frutos também pode variar. Algumas possuem apenas uma semente, enquanto outros frutos possuem mais de uma semente. Aí nós temos a manga. A manga, ela tem somente uma semente. E ao lado nós temos o mamão. O mamão contém muitas sementes. Outras frutas que contêm muitas sementes: a melancia, o melão, o tomate, a goiaba, né? Contém muitas sementes. Vamos agora para a página 192. Dispersão de semente. Observe a imagem ao lado. O que o animal está fazendo? Né? Ele está se alimentando. Como o animal da imagem pode ajudar a espalhar as sementes? Quando ele está comendo, aí às vezes fica caindo, né? Os passarinhos se alimentando, aí vai voando e as sementes irão caindo pelo solo. E aí ele ajuda a dar origem a novas plantinhas. Muitos animais se alimentam dos frutos das plantas. Ao comer os frutos, eles podem deixar as sementes caírem no solo, podem carregá-lo para outros locais ou ainda eliminá-las nas fezes. Todas essas ações ajudam na dispersão das sementes, ou seja, ajudam a espalhar sementes no meio ambiente. Além dos animais, a água, o vento também espalham algumas sementes no ambiente. Vejam a seguir. Aqui são as sementes dispersas pelo vento e aqui são as sementes dispersas pela água. Então o vento sopra e vai soltando as sementes que está na folha, né, na plantinha. E aí vai dar origem a novas plantas. Do mesmo jeito acontece na água. A água vai espalhando, certo? Então, não é só o ser humano e os animais que ajudam a espalhar as sementes para germinar novas plantinhas. Também a ação da água e a ação dos ventos. Vamos para a página 193. Na 193, nós vamos realizar a atividade na página 194, certo? Nós falamos hoje sobre as sementes, sobre as folhas, sobre os frutos e sobre as flores. Relacione cada um dos frutos à coluna da esquerda com a respectiva semente. Vamos aqui. Aqui nós temos um pêssego. Você vai ligar para a última sementinha. Uva, você vai ligar para primeiro quadrinho lá. E o último, abacate. O abacate só tem uma semente. Segunda questão.
Numere a imagem abaixo de 1 a 4 na ordem que acontece o processo de uma nova plantinha. Onde é que seria 1? 1, 2, 3 e o último já é a plantinha adulta, que é o 4. Ficou? Então a ordem que ficou 4, 2, 3, 1, certo? Página 194, última página. Terceira questão. Observe alguns peixes se alimentam dos frutos das plantas encontradas, principalmente na beira de rios e lagos. As plantas vivem em áreas que ficam alagadas durante parte do ano, fazendo com que seus frutos fiquem sob a água. Veja aí. O pacu é um peixe que se alimenta dos frutos de uma palmeira conhecida como tucumã. Após consumir o fruto, o pacu libera a semente da palmeira na água. Legal, né? Um pacu é um peixe. Agora nós vamos realizar as questões. Letra A. Qual é a importância do pacu para a palmeira tucumã? Ele se alimenta do fruto e vai soltando as sementes na água e ela vai dar uma origem a uma nova plantinha. Então ele auxilia na dispersão das sementes da palmeira. O pacu auxilia na dispersão das sementes. Letra B. Na letra B diz o seguinte. Qual a importância da palmeira para o pacu? A palmeira, ela fornece o alimento para o peixinho. Qual é a importância da palmeira? Fornece o alimento para o peixe. Qual é o alimento? A fruta. Letra C. Quando cai na água, as sementes podem ser carregadas pela água do rio. No entanto, os pacus carregam as sementes da palmeira para locais que a água não é capaz de levar. Então, ele é muito importante, né? Qual é a importância do pacu nessa situação? Ele fornece a dispersão das sementes da palmeira em diferentes áreas do ambiente. A letra C, você vai dizer qual a importância do pacu para essa plantinha. Ele faz a dispersão da semente em vários locais do ambiente. A resposta seria essa. E aqui nós finalizamos nossa aula de ciências. Fiquem com Deus. Beijo, até a próxima.